Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre relações entre Brasil e China. E hoje nós vamos entrar num período mais próximo à experiência contemporânea, né? Que é o período da Guerra Fria, que já é contemporâneo ao meu nascimento, uma vez que eu sou dos anos 70. Para vocês, talvez seja história antiga ainda, né? Mas nós já saímos do século XIX, ou da era colonial, como nós tínhamos discutido nas aulas passadas, e vamos agora entrar num período que é mais familiar, mais próximo, né, ao nosso próprio tempo. Bom, vamos começar pela própria questão básica, né, de quais eram os países da América Latina que reconheciam a República Popular da China, a China comunista, durante o período da Guerra Fria. E a resposta é que eram muito poucos. Praticamente toda a região reconhecia Taiwan e não a República Popular da China como sendo o legítimo representante do Estado chinês. Então, a gente tem que falar um pouco sobre esse impacto da Revolução de 49 para essas relações internacionais. Quer dizer, quando houve a proclamação da República na China, em 1911, e o período da Segunda Guerra Mundial, essas relações entre a China e a América Latina eram relativamente tênues. Não havia um grande comércio entre elas naquele período histórico, e o que havia era uma imigração que vinha ali daquelas sucessivas catástrofes na história política chinesa, né, em que tinham impulsionado um número significativo de chineses para deixarem o seu próprio país e se estabelecerem na América Latina. A gente já viu em outras aulas que isso tinha ocorrido, sobretudo, em países como Peru, Cuba, México. Na época, não havia ainda uma imigração chinesa muito significativa no Brasil ou em outros países do Cone Sul. Isso cresceu um pouco durante esse período turbulento. Mas, quando houve a Revolução Comunista, em 49, o que a América Latina fez foi basicamente seguir as orientações diplomáticas dos Estados Unidos. Então, os americanos se negaram a reconhecer a República Popular da China, mantiveram reconhecimento diplomático apenas a Taiwan, ao governo nacionalista do Chiang Kai-shek, e os latino-americanos fizeram a mesma coisa. Reconheciam Taiwan. Isso mudou a partir das próprias transformações políticas da América Latina. A Revolução Cubana rompeu esse reconhecimento e passou a ter relações diplomáticas com Pequim, com a República Popular da China e não com Taiwan. Depois, no início dos anos 70, o governo do Salvador Allende, no Chile, fez a mesma coisa e também mudou o seu reconhecimento diplomático de Taiwan para a China. E esse reconhecimento foi mantido pelo Pinochet. Curiosamente, quando houve o golpe de Estado no Chile, quando o Chile se tornou uma ditadura militar, Pinochet manteve esse reconhecimento com a China, que não havia um comércio significativo com Taiwan, e, bem ou mal, a República Popular apontava ali com algumas prioridades, algumas expectativas. Então, no início dos anos 70, só Cuba e Chile reconheciam a República Popular da China. Isso muda ao longo da década de 70. Como a gente vai ver, a partir de 71, a gente vai ter uma série de países na América Latina que vão passar a reconhecer Pequim, vão passar a reconhecer o governo comunista da China. Bom, lembre-se que, na época, a China era governada pelo Mao Tse-tung. Então, era o auge da Revolução Cultural, era um período bastante radical do ponto de vista ideológico, mas, mesmo assim, acontece esse reconhecimento. Mas, antes disso, o que aconteceu nesse período da Guerra Fria? Bom, não havia grandes incentivos para manter um comércio com Taiwan, não havia ali uma grande demanda de Taiwan pelos produtos americanos,
Mas havia uma diplomacia com a China comunista que se dava no nível político-partidário, ainda que não no nível dos estados. A gente vai ter na Guerra Fria vários partidos de esquerda na América Latina, em particular partidos marxistas, que vão estabelecer relações com o Partido Comunista Chinês, que vão enviar militantes para passarem temporadas na China, estudando ou fazendo treinamento militar, ou participando de encontros políticos. A gente vai ter também alguns outros políticos de grupos não marxistas, quase sempre políticos de esquerda, que vão tentar algum tipo de abertura para a China comunista, vão buscar ali algum tipo de diálogo. E com relação a Taiwan, o que vai acontecer é que essas relações entre a América Latina e Taiwan vão acabar se tornando muito limitadas aos países da América Central. Quando esses países viverem as suas guerras civis contra movimentos comunistas, sobretudo nos anos 70 e 80, eles vão encontrar em Taiwan uma aliada militar importante e também uma fornecedora de equipamento militar, de armamentos, para se combater essas insurgências comunistas na América Central. Então, essa relação dos países centro-americanos com Taiwan vai sobreviver à Guerra Fria e vai se manter, em alguns casos, até os dias de hoje. Só nos últimos anos é que a gente tem visto uma ofensiva diplomática mais forte de Pequim para romper também essas ligações com Taiwan. E na América do Sul, a gente só tem hoje em dia um país que reconhece Taiwan, que é o Paraguai. E aí o Paraguai tem uma história muito peculiar, né? Esse reconhecimento vem também ali, claro, do período da Guerra Fria. Ele foi mantido durante toda a longa ditadura do general Stroessner, né? Todo aquele período em que o Stroessner era um baluarte do anticomunismo na América Latina. E ela se mantém até hoje. Até hoje, o Paraguai não reconhece a República Popular da China. É curioso, porque o Paraguai exporta muita soja para a China. Só que ele não faz isso diretamente. Em geral, essa soja paraguaia é vendida para o Uruguai. De lá, ela é comprada por empresas que levam esses produtos para a China. Então, é um comércio, né, por vias indiretas. E, por outro lado, os paraguaios recebem muito dinheiro de cooperação internacional de Taiwan. Taiwan montou uma universidade inteira para os paraguaios em cima desses projetos de cooperação. Nos últimos meses, houve uma discussão no Paraguai se não estaria na hora de fazer esse reconhecimento da República Popular da China, inclusive porque houve ali toda essa diplomacia da China, a diplomacia das vacinas, né, por parte de Pequim, toda essa cooperação na área de saúde. Isso tem levado aí alguns questionamentos entre os paraguaios, né, mas até agora se continua ali mantendo toda essa relação. Então, reparem que daquela forte ligação da América Latina com Taiwan no início da Guerra Fria, só sobrou mesmo o Paraguai e alguns pequenos países ali na América Central. O resto todo passou a reconhecer Pequim, passou a reconhecer a República Popular da China. Bom, a gente tem hoje toda uma linha de estudos muito interessantes sobre o chamado maoísmo global, que foi aquele período da história chinesa em que as ideias do Mao Tse-tung ultrapassaram as fronteiras da China e se tornaram também muito influentes em termos do seu alcance internacional. Elas passaram também a impactar em pessoas que estavam em outros países, a influenciar movimentos políticos na América Latina, na Europa, na África. Tem uma historiadora britânica muito boa, chamada Julia Lovell, que escreveu um livro maravilhoso sobre o tema, né? Exatamente, é uma história global do maoísmo, em que cada capítulo ela aborda ali um pedaço dessa influência internacional do Mao Tse-tung. Tem também um livro muito interessante sobre a influência do livro vermelho das citações do Mao Tse-tung, que acho que é o livro mais difundido da história da China, né? Nos anos 60 e 70, os chineses levavam esse livro no bolso, né? Aquilo ali era uma referência política, ideológica constante.
E esse livro teve traduções para várias línguas, inclusive para o português, para o espanhol. Foi muito difundido também na América Latina. E era ali um referencial ideológico para toda uma geração de militantes. Então, também tem livros muito interessantes falando sobre isso, né? Sobre o impacto global do livro vermelho do Mao Tse Tung. Mas falando mais especificamente do caso brasileiro, a gente tinha um partido comunista no Brasil, né, que vinha lá dos anos 20, e nos anos 60 esse partido vai rachar em dois. Esse racha vai se dar por razões muito semelhantes a que estavam levando a divisões dentro dos partidos comunistas mundo afora. Quer dizer, em 1953, Stalin morre, então isso vai gerar também uma fissura no campo comunista global, na medida em que a própria União Soviética vai entrar nos anos 50, no governo do Khrushchev, num período de crítica ao stalinismo, num período que vai ficar conhecido como o degelo, que vai representar uma abertura política, uma abertura cultural, quer dizer, a gente vai ter ali uma mudança política significativa na União Soviética, e isso vai levar também a questionamentos nos partidos comunistas mundo afora. Seja naqueles partidos que faziam parte do Pacto de Varsóvia, né, do Bloco Soviético. Então, a gente vai ter mudanças muito expressivas na Hungria, na Tchecoslováquia, né, que vão ter ali essas críticas internas ao stalinismo dentro desses próprios partidos. E a gente vai ter também esse questionamento em partidos comunistas que estavam na clandestinidade, como era o caso do Brasil, ou que eram parte ali de outros sistemas políticos, né? Então, no caso brasileiro, a gente vai ter o PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro, que vai se manter fiel a Moscou, né, que vai continuar seguindo uma linha ali bastante tradicional, e a gente vai ter o Partido Comunista do Brasil, que vai assumir uma diretriz mais voltada para a China, né? Vai ter ali uma linha mais voltada para esse diálogo com Pequim. Vai para lá que vai enviar seus militantes e tal. E a gente vai ter nos anos 60, no Brasil, uma proliferação de pequenos grupos armados aqui, né, de uma esquerda armada que vai se insurgir contra a ditadura militar, que muitas vezes também vai ter uma relação mais forte com Pequim, né? Então, vai haver uma fragmentação desse campo comunista brasileiro, da esquerda brasileira como um todo, e muitos desses grupos vão olhar para a China, sobretudo no período maoísta, no período da Revolução Cultural, né, e enxergar na Revolução Cultural um momento de renovação política, um momento de mudança com relação ao regime soviético, que eles vão enxergar como sendo fossilizado, paralisado no tempo, né? E por aí vai. E esse apoio chinês vai ser expressivo também para algumas iniciativas de luta armada no Brasil, em particular para a guerrilha do Araguaia, né? Que vai ser empreendida ali pelo PCdoB nos anos 60 e 70, e que era uma tentativa de fomentar no Brasil uma revolução comunista que viria pela via rural, né? Como foi a da China, e não por meio de uma insurgência urbana, como tinha sido a da União Soviética, né? A Revolução Russa de 17. Então, era, digamos, um modelo alternativo de revolução comunista, que, junto com aquele da Revolução Cubana, vai se apresentar com muita força na América Latina nos anos 60, nos anos 70, né? Em particular no momento em que uma parte da esquerda regional vai passar a criticar a União Soviética. Vai olhar a União Soviética como um caminho que não deveria ser seguido pela esquerda marxista latino-americana, e que é uma esquerda que vai olhar, sobretudo, para a China e para Cuba, né, como alternativas. Agora, o país latino-americano em que essa esquerda de inspiração maoísta foi mais forte, sem sombra de dúvida, foi o Peru. Nesse livro da Julia Lovell, que eu citava para vocês, o Peru é o capítulo sobre a América Latina. Embora eu ache que dá para escrever fácil um capítulo sobre o Brasil. Tem aí toda
uma perspectiva de ler a Guerra Fria no Brasil por essa perspectiva, né, da influência chinesa. Mas no Peru a gente vai ter essa influência chinesa orientando, de algum modo, a criação do Sendero Luminoso, que vai lançar uma guerra devastadora no Peru nos anos 80, já depois da morte do Mao Tse-tung, onde vai haver toda uma leitura marxista da realidade peruana, misturada com a questão indígena, misturada com a questão da discriminação racial, né? Isso vai formar ali um material explosivo para a política peruana, para as mobilizações sociais daquele país. E, além dessa questão de uma diplomacia que está se dando no nível político-partidário entre a esquerda latino-americana e o Partido Comunista Chinês, a gente vai ter uma relação forte da China com a América Latina pela via das correntes migratórias. No caso brasileiro, né, especificamente, como eu mencionei para vocês em outras aulas, a gente tem uma estimativa de que existem hoje no Brasil em torno de 300 mil imigrantes chineses e seus descendentes diretos, né, filhos e netos. O que, para um país de 210 milhões de habitantes, como é o Brasil, não é um número tão expressivo, né? Mas é uma comunidade que tem importância dentro do melting pot brasileiro, dentro da nossa formação cultural, social, né? E que é uma comunidade particularmente forte no Sudeste brasileiro, em São Paulo, no Rio de Janeiro, com alguns bolsões também pelo Nordeste, né? Também em algumas capitais ali nordestinas. E é uma migração que se torna expressiva para o Brasil ao longo do século XX, incluindo muitos chineses que virão para cá pelo seu descontentamento com a Revolução de 49, e que vem para cá porque eles não querem viver num país comunista. A maior parte desses migrantes chineses no Brasil são das províncias do sul da China, como Guangdong, Zhejiang e também de Taiwan. Inclusive, numa cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, você encontra essas associações regionais aqui. Você tem uma associação dos migrantes chineses de Taiwan, você tem uma associação dos migrantes, né, por província, além daqueles encontros que ocorrem da comunidade sino-brasileira como um todo, né? Acho que eu já disse para vocês em outras aulas, mas vou reforçar esse ponto porque ele é importante. É um tema super interessante de ser pesquisado. Entender essa dinâmica das comunidades imigrantes chinesas aqui no Brasil. Como é a sociabilidade delas, como é que elas se relacionam com a população brasileira, qual é a imagem que hoje elas têm da própria China. E não são respostas óbvias, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Muitos de vocês me contaram semana passada que estão estudando mandarim, né? Que começaram cursos online de mandarim durante a pandemia. Vocês têm nas turmas de vocês filhos e netos de imigrantes chineses? Vocês já notaram isso aí nas turmas de vocês? Maurício, a minha professora é neta de chinês, eu acho, se eu não me engano. Que legal, que legal. As minhas professoras são elas mesmas chinesas, né? São mãe e filha, as duas são imigrantes chinesas no Brasil. Mas eu tive ao longo das turmas, vários colegas que são filhos ou netos. E aí talvez vocês se perguntem, pô, Maurício, mas se o cara é filho de chinês, por que ele está estudando mandarim? Por que ele não aprendeu com o pai? Por que ele não aprendeu com a mãe? Tem uma explicação para isso. E a explicação diz respeito ao papel dos dialetos na sociedade chinesa. Se você entrar, por exemplo, numa pastelaria chinesa no centro do Rio e for treinar o seu mandarim, né? Então, se Natan e eu entrarmos ali na Rua Gonçalves Dias, né, e dissermos Ni hao, Zemanhan, né? Tudo bem, como é que você vai? Tem uma probabilidade muito grande daquele imigrante não conseguir entender o que a gente está dizendo. Porque tem uma chance de que ele não fale mandarim e fale apenas cantonês, fale apenas o seu dialeto local da província. Ok, o Ni hao ele vai entender, ok? Mas uma coisa mais complicada do que isso, não necessariamente.
Por exemplo, as minhas próprias professoras já me relataram ocasiões em que elas foram abordadas no metrô por imigrantes chineses falando com elas em cantonês. Que assim, é muito diferente. Não conseguem entender. Então, muitas vezes também, você tem esse filho do imigrante, ou ainda mais o neto, né? E o que ele ouviu em casa é o dialeto. E ele quer aprender o mandarim padrão, né? Ele quer aprender a norma culta do idioma, porque é aquilo que ele vai precisar quando ele fizer, né, viajar negócios, né, para aumentar as probabilidades ali profissionais dele, por aí vai, né? Então é um cenário diferente, né? Por exemplo, de uma língua como o português, né, que você não tem essa questão dialetal, né, ou mesmo do inglês. Então, na China, os dialetos são muito importantes, e além, digamos, desses grandes dialetos que pegam uma área geográfica abrangente, por exemplo, a província de Guangdong tem mais de 100 milhões de habitantes. Se ela fosse um país latino-americano, ela seria maior que o México, que a Argentina, que a Colômbia, só seria menor do que o Brasil em número de habitantes. Mas, além desses dialetos provinciais, né, existem também dialetos que se aplicam apenas a um vilarejo ou a um conjunto de aldeias, né, que os linguistas chamam de topoleto. Quer dizer, é um dialeto que está associado a um determinado lugar geográfico, né, de pequena abrangência. Então, muitas vezes aqui, a gente vai ter o filho ou o neto do imigrante chinês indo estudar mandarim, porque ele realmente não teve esse aprendizado com a sua família. O que ele aprendeu foi o dialeto. Ainda que, claro, à medida que ele começa a aprender a gramática, à medida que ele começa a aprender o vocabulário, ele deslancha, né? Ele aprende muito rápido. Porque os tons são parecidos, né? Tem ali uma semelhança também, né? Nas palavras e tudo mais. Então, quer dizer, a partir do momento em que ele tem esse ponto de partida, tudo isso fica muito mais fácil, pelo menos na comparação para pessoas como eu, que tem que aprender ali do zero, né? E, bom, esses imigrantes chineses que vieram para cá no século XX, eles têm um perfil diferente daquele imigrante do século XIX, né, que era um imigrante muito associado ao trabalho rural. Como a gente viu nas últimas aulas, os projetos oficiais do governo brasileiro, né, ou do governo português eram para trazer os chineses para trabalharem na lavoura, para trabalharem na agricultura, e não como mão de obra urbana. O que Dom João VI queria era os chineses para plantar chá. O que o parlamento brasileiro queria lá no século XIX eram os chineses para substituírem os escravizados africanos, né, nas lavouras de café ou de outros produtos. Não era interessante para o Estado brasileiro ou para o Estado português o imigrante chinês que viria para cá para trabalhar na cidade. Não era esse ali o objetivo, né? No século XX será diferente. No século XX, a gente vai ter essa imigração chinesa concentrada nas cidades e esses imigrantes chineses se instalando no Brasil, sobretudo como pequenos comerciantes. O que, aliás, é um padrão na América Latina como um todo, né? A gente vai ver isso também na Argentina, no México, né? Quer dizer, num caso de uma cidade como o Rio de Janeiro, qual é o estereótipo, né? É o comerciante chinês, que é o dono da pastelaria, que é o dono da loja que vai lavar roupa, né, ou tingir roupa. É um pequeno comércio, em geral instalado nas áreas populares das grandes cidades brasileiras. Então, no caso do Rio de Janeiro, na Rua da Alfândega e nos seus arredores, no caso de São Paulo, na Rua 25 de Março. Quer dizer, um comércio ali de produtos de baixo valor, né, produtos baratos, que vão ter um mercado popular, um mercado abrangente. E esses imigrantes chineses terão uma ascensão social muito rápida. Em geral, eles e os seus filhos e netos já vão desfrutar de um padrão de vida de classe média. Vão ganhar dinheiro e vão apostar muito na educação
dos filhos. Então, à medida que eles se instalam, né, que os negócios começam a prosperar, eles ascendem ali socialmente e os seus filhos já vão desfrutar de um padrão de vida de uma qualidade maior, né? Então, se nós olharmos, por exemplo, uma cidade como o Rio, nós não temos uma Chinatown aqui. Não tem um bairro tipicamente chinês no Rio de Janeiro, né? Mas existe uma concentração dessas lojas dos comerciantes chineses no centro da cidade. E, como local de residência, sobretudo para essa geração mais antiga de imigrantes, o bairro da Tijuca. Como eu dizia para vocês na última aula, se você quer ir num bom restaurante chinês no Rio de Janeiro, vá para a Tijuca. É ali que a gente come bem. Também tem no centro, mas é sobretudo na Tijuca. Então, vai ser uma ascensão social rápida, por meio da educação, e vão se inserir na classe média brasileira, né, nas classes profissionais brasileiras. Nós já temos hoje uma outra geração de imigrantes, que a gente vai ver em outras aulas, que é uma geração que está bastante ligada, inclusive, na ascensão da China, no retorno da China à condição de grande potência. Então, que vão ser, por exemplo, esses chineses que vêm para cá como executivos de multinacionais chinesas, né, que vêm instalar no Brasil escritórios de empresas chinesas e que vão ter ali toda uma outra vivência, toda uma outra maneira de conhecer os lugares, né? Vão ter um padrão de vida mais alto, de elite mesmo, né? No dia antes da pandemia, eu fui numa festa num apartamento de um imigrante chinês aqui no Rio, que era uma cobertura na Avenida Atlântica. Então, posso dizer que ele está vivendo a grande vida no Rio de Janeiro, né? É muito diferente daquele sujeito que vinha para abrir uma pequena loja, né? Já é uma outra história, né? Então, também é um tema de pesquisa interessante, né? Como é que essa nova geração de imigrantes vai se relacionar com essa comunidade que já está estabelecida aqui, né? Como é que vão se dar essas relações culturais, por exemplo, entre os imigrantes da República Popular da China com esses imigrantes mais antigos de Taiwan, que, inclusive, podem ter uma visão política muito marcada pelo anticomunismo. Olha quanta coisa legal tem para se pesquisar, tem para se estudar, né? E com a vantagem de que é um trabalho de campo barato, né? Você, para fazer um trabalho de campo sobre imigração chinesa no Rio de Janeiro, basta você pegar o ônibus ou o metrô até o centro da cidade, até a Tijuca, onde quer que você queira pesquisar, né? Você não tem que viajar para a China, você não tem que fazer uma viagem internacional, porque é uma coisa que faz toda a diferença nestes tempos de pandemia e de dólar valendo aí mais de R$ 5, né? Agora, também, como eu dizia para vocês na outra aula, né, sempre fazendo aquela comparação com o Japão, né, eu diria para vocês que nós, brasileiros, ainda não conhecemos bem essa comunidade chinesa que vive aqui. Não sabemos muito da sua história, a imagem pública delas é uma imagem muito discreta ainda, né? Está mudando, né? Estão ficando mais visíveis, né? Até com o aumento do comércio com a China, mas não tem ali aquele protagonismo social que tem a comunidade italiana, portuguesa, espanhola, ou que tem a comunidade japonesa. É a comunidade, por exemplo, o que os japoneses fizeram no bairro da Liberdade, em São Paulo, né? De transformar aquele bairro um pouco ali na vitrine para o sucesso dos japoneses no Brasil, né? É muito diferente no caso chinês. Ou da comunidade árabe, né, brasileira, que também é um caso super interessante, entre outras razões, porque os árabes no Brasil são majoritariamente sírios ou libaneses, né? Eles tiveram uma ascensão política muito forte. Não só uma ascensão social, mas eles tiveram também uma ascensão política. A gente teve, por exemplo, um presidente da República filho de imigrantes libaneses, né? O Michel Temer, né? E temos políticos libaneses de destaque, tanto nos partidos de esquerda quanto nos de direita. Maluf, Haddad, Kassab, né? Por aí vai. Eu li há poucas semanas um livro muito interessante que foi lançado agora pelo jornalista Diogo Bersito, da Folha de São Paulo, chamado Brimos,
que é uma história política da imigração libanesa no Brasil. Ele conta essa história dos imigrantes libaneses no Brasil por meio dessa ascensão deles na vida política brasileira. É bem interessante. Eu gostei da leitura que ele fez ali. Ele vai até o Líbano, na entrevista também aquelas famílias no próprio Líbano, né? E acho até que seria um modelo pertinente para se estudar um pouco a vida pública chinesa, né? Aqui no Brasil, a vida pública dos chineses aqui no Brasil, como é que são os posicionamentos políticos deles, né? Como é que eles estão tentando se estabelecer como intermediários nessa relação entre Brasil e China. Tem toda uma agenda de pesquisa aí também. Bom, então, ok. Então, a gente tem esse laço, né, que vem pela corrente migratória. A gente tem um diálogo que se dava também entre os partidos comunistas brasileiros com o Partido Comunista Chinês, mas em termos de política externa, como é que isso se dava, né, na vida pública brasileira durante a Guerra Fria? Bom, como eu dizia para vocês, no início da Guerra Fria, os governos brasileiros, como os dos demais países da América Latina, vão se alinhar do ponto de vista diplomático com os Estados Unidos. Então, eles não vão reconhecer a República Popular da China e vão manter apenas o laço com Taiwan. Só que nos anos 60, a gente vai ter uma mudança política importante no Brasil. Não sei o quanto vocês estudaram já a história da política externa brasileira, história diplomática do Brasil. Então, eu vou pressupor que vocês têm pelo menos algum conhecimento básico. Se o que eu estiver falando aqui para vocês for algo muito, uma novidade, algo que vocês ainda não entendam, por favor, me falem e a gente aprofunda mais esse ponto. Mas no início dos anos 60, o Brasil teve um momento de muitos debates diplomáticos, né? E uma política externa que ficou conhecida como a política externa independente, que foi mais ou menos ali entre 1960 e o golpe militar de 64. E nesses 4 anos, uma série de presidentes brasileiros tentaram uma diplomacia mais autônoma com relação aos Estados Unidos, com relação àquele alinhamento rígido da Guerra Fria. Então, essa política externa independente tentou, por exemplo, um diálogo com a Revolução Cubana, fez um ensaio de aproximação com os novos países independentes que surgiam na África. E ela olhou também para a China comunista como uma possível parceira política e diplomática. Então, o então vice-presidente João Goulart faz uma viagem para a China, em 61. Ele estava na China quando o presidente Jânio Quadros renunciou, em agosto de 61, jogando o Brasil naquela crise política enorme, né, que quase gerou ali um golpe, uma guerra civil. Né? Então, onde é que estava o vice-presidente? Ele estava na China comunista, o que, é claro, contribuiu muito para o acirramento daquelas tensões, né, já que os militares achavam que ele era um perigoso esquerdista, que queria radicalizar ideologicamente o Brasil. Né? E olha onde ele estava na China. Né? Então, o Brasil não tinha relações com a China, mas havia ali uma embaixada extraoficial que era a agência, o escritório da agência de notícias Xinhua. Bom, a Xinhua existe até hoje em dia. Ela é a maior e mais importante das mídias estatais chinesas. Xinhua significa Nova China. Ela foi criada como um instrumento de comunicação do Partido Comunista Chinês ainda durante o período da Guerra Civil e depois, quando os comunistas venceram a guerra, né, fizeram ali a Revolução de 49, a Xinhua virou o órgão oficial do regime. Né? Ela existe até hoje, mas no passado ela tinha uma importância maior
do que hoje em dia. Nos países que não tinham relações diplomáticas com a República Popular da China, a Xinhua era a embaixada extraoficial. Era por ali que se dava o diálogo com o Partido Comunista Chinês. Então, nos anos 60, tem essa viagem do João Goulart para a China, e a China manda para o Brasil uma missão comercial e cria um escritório da agência Xinhua aqui no Rio de Janeiro. Então, começa a haver ali algum nível de diálogo, alguma possibilidade ali de conversa, né? Mas essa possibilidade é interrompida com o golpe de Estado de 64. Naquele momento em que há o golpe, parte do que polarizava a sociedade brasileira eram não só os assuntos domésticos, mas também a política externa independente. Mas também tudo o que a gente via ali em torno de uma efervescência na diplomacia brasileira. Bom, então, quando os militares chegam ao poder no Brasil, em 64, eles olham para a China comunista como uma inimiga ideológica, inclusive como uma inimiga que apoiava, do ponto de vista político, militar, os adversários internos do regime autoritário brasileiro. Que apoiava o Partido Comunista do Brasil, que apoiava esses grupos da esquerda armada, né, que estavam ali desafiando o regime. Então, era ali um tabu total você falar sobre China, né? Era tão pesado quanto a União Soviética. E, inclusive, os militares, né, logo depois ali do golpe, a polícia no Rio de Janeiro vai prender aqueles chineses da Xinhua e da missão comercial. Eles vão ser torturados aqui no Brasil, vai ter toda aquela brutalidade. E quem vai defendê-los nos tribunais vai ser o advogado famoso, né, pela sua militância em prol dos direitos humanos, Sobral Pinto. Até a foto que eu coloquei ali no slide. O Sobral Pinto era um homem politicamente muito conservador. Ele era um homem de direita. Mas ele era alguém que tinha muito compromisso com os direitos humanos. E ele realmente defendia os direitos humanos de qualquer pessoa, independente da questão política e ideológica. Então, ele defendeu nos anos 30 o Luiz Carlos Prestes, né, um famoso líder, primeiro líder dos tenentes, depois líder comunista no Brasil. Né? E nos anos 60 ele vai defender esses chineses da Xinhua e da missão comercial. Né? E, no fim, vai acabar havendo ali um acordo político, eles vão acabar sendo libertados, né? E vão voltar para a China. Então, como aquilo ali era uma coisa importante, né? E como os militares levavam isso a sério, né? Quer dizer, eles prendem esses chineses sob acusação de espionagem. Eles estão ali completamente obcecados com esses riscos. Então, nos anos depois do golpe em 64 e até meados dos anos 70, a gente vai ter ali 10 anos em que esse relacionamento do Brasil com a China vai ser muito frágil e ele vai estar limitado ao envio de algumas missões comerciais brasileiras, o que foi algo que até vocês já comentaram em aulas anteriores, né? A importância, por exemplo, do empresário Horácio Coimbra, né, que era um homem muito próximo ali da cúpula do regime militar brasileiro, era um homem conservador, mas ele era o CEO de uma empresa do agronegócio chamada Café Soluso, e ele tinha um interesse pessoal pela China. Ele passou a visitar a China para ir na feira de Cantão, né, que é uma feira que acontece uma vez por ano, começou a se interessar no potencial daquele mercado, né, e ele basicamente estava dizendo para o governo brasileiro que a China ia se tornar um grande cliente algum dia para o agronegócio brasileiro. Ele estava coberto de razão. Né? Eu acho que ele se espantaria de ver, né, o quão certo ele estava, né, ainda que de uma maneira diferente daquela para a qual ele imaginava. Né? Lá nos anos 70, o que ele pensava era simplesmente possibilidades comerciais na China
para o café e o açúcar brasileiros. Esses ainda eram os produtos agrícolas que o Brasil mais exportava naquele momento. É durante a ditadura militar que vai haver um grande processo de modernização do agronegócio brasileiro e que vai tornar o Brasil, no século XXI, um exportador também muito eficaz de soja, de carne, de suco de laranja, enfim, de vários outros produtos agrícolas, né, que vão encontrar ali uma demanda forte na China. Esse processo de diversificação dos produtos continua até hoje. Se vocês abrirem o jornal Valor Econômico desta terça-feira, vocês vão ler, por exemplo, uma reportagem sobre como o milho está ficando mais importante nessas exportações brasileiras para a China. Ou alguns outros produtos também, que aqui e ali estão despontando, né? Frutas, por exemplo, né? Ou alguns produtos de cadeias sustentáveis da Amazônia, questão, por exemplo, do açaí, da castanha do Pará. Eu até dei uma entrevista para o site Diálogo China há poucos dias sobre isso. Então, quer dizer, tem sempre esse esforço por uma diversificação da pauta das exportações agrícolas do Brasil para a China, mas isso nos anos 70 a gente está falando do café e do açúcar, né? Bom, e é só em 74 que a gente vai ter esse reconhecimento da República Popular da China pelo Brasil. E aqui nós já estamos entrando na seara do meu livro, né? O livro que eu estou escrevendo agora, o capítulo inicial começa com esse reconhecimento diplomático, com a decisão de reconhecer a China. Então, por que isso ocorreu? Vamos ver o que era a conjuntura brasileira em 74, a conjuntura latino-americana, o cenário internacional de uma maneira geral. Então, meu primeiro ponto para vocês é que a decisão brasileira não foi algo isolado. O Brasil não foi o único país latino-americano que reconheceu a República Popular da China nos anos 70. Pelo contrário, a maior parte dos países da América Latina vai fazer exatamente essa trajetória diplomática ao longo dos anos 70. Por quê? Porque eles estavam seguindo os passos dos Estados Unidos. Porque eles estavam aproveitando uma oportunidade política e diplomática criada pelo próprio governo americano. Então, em 1971, o então presidente americano Richard Nixon visita a China. Esse é o primeiro presidente americano a visitar o país. Por que ele faz isso? Por que tem uma guinada tão grande na diplomacia americana? Porque quando a China se tornou um país comunista, lá em 49, ela o fez em meio a uma aliança com a União Soviética. Os dois países eram muito próximos. Mas dos anos 60 em diante, essa relação da China com a União Soviética se tornou muito tensa, se tornou muito conflituosa, ao ponto que, no final dos anos 60, a China e a União Soviética chegaram a lutar o que foi, na prática, uma guerra de fronteiras. Esse conflito não é tradicionalmente considerado uma guerra, mas ele matou mais de 1.000 pessoas, não foi pouca coisa. Então, tinha um cenário ali de deterioração das relações entre China e União Soviética, acompanhado também pela percepção americana de que os Estados Unidos podiam aprofundar essa divisão e que podiam usar a China como um aliado para se contrapor à União Soviética, que tinha uma possibilidade de diálogo interessante ali. Então, não só o Brasil vai fazer isso, mas todos os outros países da América Latina, quase todos os outros países vão seguir.
essa possibilidade criada pelos Estados Unidos e vão reconhecer também diplomaticamente a República Popular da China. Vamos olhar especificamente o que acontece no Brasil, porque aí faz parte de um projeto diplomático e político mais ambicioso do governo Geisel. Quer dizer, o general Geisel assume o poder no Brasil no início de 74 e, na área de política externa, ele quer fazer 3 reorientações. Tem 3 coisas que ele quer mudar. É o reconhecimento da China, é ter uma diplomacia mais ativa na África, que não ficasse tão dependente do Império Colonial Português. Na verdade, era um império que estava ruindo em 74, né, com a Revolução dos Escravos, e também ter uma diplomacia mais ativa no Oriente Médio. Tudo isso num contexto em que os militares buscavam um maior desenvolvimento econômico do Brasil e uma maior autonomia brasileira em termos de política externa, em termos de diplomacia. Então, tudo isso vem muito encaixado, né, dentro de um projeto político do Brasil como uma potência média, do Brasil como um país que estava em ascensão na política internacional e que, embora estivesse do lado dos Estados Unidos na Guerra Fria, reivindicava para si mesmo um papel diplomático mais autônomo, sobretudo junto a outros países do terceiro mundo, ou junto a outros países do sul global. Então, bom, quais eram os grandes países do sul global? Quais eram e quais são, né? Ali desde os anos 70? A China, a Índia, o Brasil, a Nigéria. Em grande medida, o governo Geisel vai buscar esse tipo de interlocução, esse tipo de diálogo. Só que esse projeto vai ser, em grande medida, um projeto do Itamaraty. Vai ser um projeto que vai nascer na diplomacia brasileira e que o presidente vai também incorporar, né? O presidente vai concordar com esse projeto, mas os militares brasileiros vão ser muito mais críticos dessa aproximação com a China. Então, atenção para esse ponto, porque ele é importante. A gente vai ter, desde o início dessa relação bilateral entre Brasil e República Popular da China, uma postura mais cautelosa dos militares e que permanece até hoje. Esse é meu argumento para vocês. E, bom, o que explica essas restrições dos militares brasileiros com relação à República Popular da China? É uma questão política e ideológica do Partido Comunista Chinês, do papel do comunismo na vida política chinesa, e de como tudo isso vai ser algo muito incômodo para militares brasileiros formados e treinados sob a perspectiva da Guerra Fria, muito marcados pelo anticomunismo. E, bom, como até hoje esse anticomunismo ainda é algo importante para a gente entender a visão de mundo dos militares. Em particular dos militares mais velhos, como é o presidente do Brasil, cujo período de formação educacional, cujo período de formação de uma visão de mundo é esse período da Guerra Fria. Quando nesse período que eu estou descrevendo para vocês, o Bolsonaro está na academia militar, fazendo seu treinamento como cadete, com instrutores que vieram da guerrilha do Araguaia, que lutaram contra o Partido Comunista do Brasil por lá. É claro que eles vão incorporar muito dessa retórica. O comunismo era o inimigo. O país comunista era necessariamente um adversário ideológico. Essa postura, por exemplo, dos diplomatas
de que deveria haver ali um princípio de não intervenção, de que não importava tanto o regime político interno de cada país, né? O que importava era os objetivos internacionais de cada um. Isso não é algo que os militares vão aceitar de maneira fácil, mesmo hoje em dia. Então, o que acontece? Essa decisão do Geisel de reconhecer diplomaticamente a China, ela foi levada para o Conselho de Segurança Nacional do Brasil. E muitos dos militares nesse conselho votaram contra o reconhecimento da China. Ele não foi unanimidade. Ele foi aprovado pela maioria dos conselheiros, mas houve também uma rejeição muito expressiva. E meu argumento para vocês é que, embora o general Geisel fosse um ditador, fosse um presidente de um país autoritário, ele não tinha autonomia para fazer o que ele queria. Ele tinha que ouvir esses vários grupos dentro do próprio Brasil, esses vários grupos políticos dentro do seu próprio governo. E ele teve que fazer muitas concessões. Ele ganhou a batalha política do reconhecimento da China. Mas, como a gente vai ver, nos anos iniciais, essa relação diplomática Brasil-China, ela é muito frágil. Ela está basicamente limitada à abertura das embaixadas. Bom, mas eu disse para vocês que havia uma percepção no Itamaraty de que esse diálogo com a China era importante, porque, independente das relações do sistema político doméstico de cada país, havia ali uma convergência de interesses nas relações internacionais. E por que isso acontecia? Onde é que estava essa percepção de que havia ali esses interesses semelhantes? Bom, primeiro, é um reconhecimento dos diplomatas brasileiros do óbvio. A China era um país importante do ponto de vista geopolítico. A maior população do mundo, um dos maiores países em extensão territorial. E, embora fosse um país muito pobre nos anos 70, já estava claro que ela iria desempenhar um papel político, militar, na Guerra Fria, muito acima do seu potencial econômico. De que ela seria uma peça importante naquele tabuleiro diplomático da Guerra Fria. Então, primeira percepção ali, né, do Itamaraty. A segunda era uma análise de que a China era muito importante para o diálogo Sul-Sul, para o diálogo do Brasil com outros grandes países em desenvolvimento e para essa eterna busca brasileira de um mundo multipolar, para essa eterna busca brasileira de um mundo no qual o poder político diplomático fosse um pouco mais bem distribuído, que não fosse só as duas superpotências, né, os Estados Unidos e a União Soviética, mas para que houvesse também outros polos de poder na Ásia, na América Latina, na África. Esse tem sido um objetivo tradicional da diplomacia brasileira, né? Buscar um mundo multipolar, buscar esse mundo mais equilibrado. E uma visão de que a China e o Brasil, apesar das suas diferenças nos sistemas políticos, eram ambos países em desenvolvimento que tinham uma visão crítica do modo como os países do norte global se manifestavam. Então, Brasil e China queriam, por exemplo, um sistema de comércio internacional que desse mais autonomia para os países em desenvolvimento, que eles não fossem obrigados a aceitar tudo aquilo que vinha dos países ricos.
queriam regras mais flexíveis para patentes, para propriedade intelectual. Lá nos anos 70, quando começa uma discussão sobre meio ambiente e desenvolvimento, são países que vão olhar de uma maneira muito crítica essa agenda ambiental e encará-las como um obstáculo para o desenvolvimento. Só bem mais tarde, só nos anos 90, é que eles vão ter uma agenda ecológica mais positiva. Mas aí, nos anos 70, eles estão olhando esse movimento ambientalista nascente, né, e dizendo, não, isso aqui não é uma coisa interessante, vamos pensar aqui outras possibilidades. Né? E, bom, até estudos, né, feitos pelo próprio Itamaraty, que mostravam que o voto brasileiro e o voto chinês na ONU eram iguais em 90% dos casos. Então, na política internacional, são dois países que estão pensando de maneira semelhante. Fazia sentido também essa aproximação de uma perspectiva diplomática, né? Ainda que, claro, o seu sistema político doméstico fosse inteiramente diferente e eles estivessem ali num processo de construção de confiança com relação àquelas intervenções que um tinha promovido, né, na sociedade do outro no período inicial da Guerra Fria. Agora, para tentar convencer os militares, os diplomatas brasileiros vão usar essa carta econômica. Eles vão dizer para os militares brasileiros que reconhecer a China diplomaticamente é uma boa ideia, porque vai criar oportunidades de comércio para os produtos brasileiros. Então, novamente, o argumento do café, novamente o argumento do açúcar, e de como tudo isso vai estar colocado ali como uma possibilidade, né, de lucros para os empresários brasileiros, de lucro para o agronegócio brasileiro. E, bom, nós sabemos hoje que esse argumento econômico que o Itamaraty utilizou foi um mero pretexto. O que realmente importava para os diplomatas naquela época era a relação política com a China. Mas que eles usaram o argumento econômico para tentar suavizar um pouco a opinião dos militares. E, bom, como é que hoje nós sabemos disso? Porque o embaixador Azeredo da Silveira, que era o ministro das Relações Exteriores da época, depois da ditadura, ele deu entrevistas, né, falando sobre isso. Tem um livro muito bom, que é o depoimento dele, né, para o CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, em que ele conta essas histórias todas de quando ele era ministro, né? E ele diz com todas as letras que, para ele, o que importava era a política, mas que ele usou a economia, que ele usou o comércio exterior como um argumento para tentar vender essa ideia da China para os militares brasileiros. E como a gente está vendo, os militares nunca aceitaram isso muito bem, né? Você tinha ali uma linha dura dentro do regime militar que não queria saber de relações com a China. Mas eles acabaram sendo ali vencidos por grupos mais pragmáticos, por grupos mais moderados, e os militares vão topar esse reconhecimento chinês, mas vão acabar impondo uma série de restrições. Então, o que vai acontecer é que o Brasil vai abrir uma embaixada em Pequim e a China vai abrir uma embaixada em Brasília. E só. Nos primeiros 10 anos, a relação está basicamente restrita a isso. É só nos anos finais da ditadura militar brasileira que a gente vai ter uma relação um pouco mais profunda nesse campo. Em que a gente vai ver, por exemplo, o início de visitas de alto nível, de políticos, de diplomatas, né? Ou mesmo questões triviais, como a abertura de consulados.
os chineses tinham proposto para o Brasil, no governo Geisel, vamos abrir um consulado em São Paulo, vocês abrem um consulado em Xangai. E o governo recusou. Não, vamos manter só a embaixada. Então, olha como havia ali uma desconfiança muito grande, mesmo com toda essa percepção diplomática, né, de que a parceria com a China ia ser uma parceria importante. Então, recapitulando aqui, na Guerra Fria, a gente vai ter esse afastamento da China com os países da América Latina. Esses países vão, em grande medida, manter relações apenas com Taiwan. As duas exceções serão Cuba e Chile. Mas, a partir dos anos 70, essa história muda e os países latino-americanos vão seguir aquela mudança de rumo na política externa dos Estados Unidos e vão passar a reconhecer a República Popular da China. Vão passar a fazer negócios e enviar missões comerciais para os chineses. Isso está reproduzindo ali essa mudança no cenário da Guerra Fria, a possibilidade de uma atuação mais independente para alguns países latino-americanos. Astrid, eu parei de compartilhar porque acabou a apresentação do PowerPoint. Podemos voltar a ela se vocês quiserem rever ali algum ponto. Mas, então, isso vai criar ali um ambiente mais flexível na Guerra Fria, que vai ser aproveitado pelo Brasil, vai ser aproveitado também por outros países latino-americanos, pela Argentina, pelo México, pela Venezuela. Todos eles vão ter uma política externa mais autônoma durante parte dos anos 70. Né? E, para aquele mundo de meados dos anos 70, quem queria uma diplomacia mais autônoma, mais ambiciosa, tinha que incluir a China nessa lista. Ainda é a China da Revolução Cultural, ainda é a China do Mao Tse-tung. Nós não estamos falando ainda do momento das grandes reformas econômicas chinesas, elas vão começar só em 78, e sim, elas vão influenciar muito essa relação. Então, é uma China que é vista, sobretudo, da perspectiva de ser uma grande parceira política num diálogo entre países do sul global. O argumento econômico até vai ser utilizado, como no caso brasileiro, mas para tentar conter aqueles militares da linha dura, para tentar convencê-los de que era uma boa ideia fazer negócios com a China. E aí o meu argumento para vocês de que até hoje em dia os militares brasileiros, talvez em outros países da América Latina também, são um grupo social mais restrito com respeito às relações com a China, por causa dessa questão do anticomunismo. E que isso vai se manifestar em diversas ocasiões, inclusive agora, no caso brasileiro, né, no governo Bolsonaro, que é basicamente um governo onde há uma grande presença de militares formados durante a Guerra Fria. Do próprio presidente, de muitos generais que viraram ministros, que viraram diretores de estatais, e que vão incorporar muito desse discurso extremamente crítico à China ou ao comunismo. As raízes estão ali, né, lá nos anos 70. E aí, claro, é importante também a gente lembrar que as Forças Armadas no Brasil não eram e não são um grupo homogêneo. Nós temos distintas correntes dentro delas. Nós temos várias maneiras ali de pensar o mundo, né? de pensar a sua inserção na política. Inclusive também, né, o modo como elas refletem sobre política externa. Bom, com isso eu encerro aqui a parte expositiva da aula e a gente pode abrir agora para uma conversa, né? Ouvir um pouco de vocês sobre seus comentários, as suas dúvidas, se a Guerra Fria faz parte da agenda de pesquisa de vocês, do que vocês estão pesquisando nas suas dissertações e teses, e podemos conversar um pouco aqui sobre livros, sobre indicações de leituras, de filmes, etc. Bom, já que ninguém fala, posso falar eu, professor?
Começa então, Eu Astrid. queria... Obrigada. Então, eu já havia lido, né, o livro da Descartes e eu achei muito interessante também. Daí eu já percebi esse relacionamento de longo tempo, né, que tem a China com o Brasil. E eu também desconheço um pouco da parte da história do Brasil, então para mim foi aprender das duas partes, né, da China e do Brasil. E aí eu, assim, por exemplo, na Argentina tem uma percepção de que na época dos governos militares assim, no Brasil teve muito impulso à industrialização, enquanto que na Argentina foi destruída a Foi o indústria nessa contrário, época. exato. Claro, e eu fiquei curiosa, assim, porque uma parte do livro aí fala, né, que essa era uma coisa que unia um pouco a China e o Brasil, né, a ideia de industrializar, de impulsar as indústrias. Eu queria saber se tem alguma... Eu já li um pouco sobre a parceria estratégica e tal, mas eu queria saber se tem alguma indústria em particular, não sei se, além do agronegócio, eu acho que no agronegócio eles têm, né, contribuído em conjunto, mas se tem alguma indústria assim, que seja chave, assim, na qual Brasil e China tenham tido assim, um relacionamento mais estreito, né? Eu sei que também isso vai ser apontado nas aulas seguintes, né? Mas eu já fiquei curiosa. Não sei Não se tem pode problema, eu falar já sobre... dou um trailer do que vem pela frente, né? São várias questões importantes, Astrid. Vou começar um pouquinho por essa comparação da Argentina com o Brasil, que é uma comparação importante. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas o início da minha carreira acadêmica, né, os meus primeiros 10 anos como acadêmicos, foram basicamente como pesquisador de temas ligados à América Latina e das relações do Brasil com outros países latino-americanos, né? Eu fiz parte do meu doutorado na Argentina, né, morei em Buenos Aires, né, fiz com relação à Argentina o que a Astrid está fazendo agora com relação ao Brasil, né? O que para mim foi um aprendizado muito enriquecedor, eu espero que esteja sendo para você também, Astrid. E com relação ao modo como os brasileiros e os argentinos enxergam as respectivas ditaduras, né, tem algumas diferenças importantes. Bom, primeiro que o Brasil foi uma ditadura só, né? Foram 21 anos de regime militar, e ao passo que na Argentina foram vários. Embora quando a gente fale ditadura militar argentina, a gente quase sempre está se referindo ao processo, né? A ditadura do chamado Processo de Reorganização Nacional, que foi de 76 até 83. E era muito comum que os meus colegas na Argentina olhassem a ditadura militar brasileira e dissessem que ela era uma ditadura pró-Estados Unidos, que ela era uma ditadura que, em alguma medida, se apresentou como a representante de interesses políticos e econômicos dos Estados Unidos na América Latina. E eu contestava essa visão lá dos meus amigos de Buenos Aires. Eu dizia, olha, no período inicial, a ditadura brasileira vai ser muito próxima dos Estados Unidos. Depois, não. A partir dos anos 70, a gente vai ter uma série de presidentes militares no Brasil, mas em particular no governo Geisel, que vão buscar uma diplomacia mais autônoma frente aos Estados Unidos. Eles são anticomunistas, eles apoiam os Estados Unidos na Guerra Fria, mas eles têm uma postura diferente, né? Eles estão buscando ali uma história diferente. E isso vai se dar também nessa busca por um relacionamento com os chineses. Nos anos 70, o Brasil está no auge do seu crescimento industrial. A indústria era muito mais importante para a economia brasileira naquela época do que ela é hoje em dia. E nesse momento em que o Brasil e a China estão estabelecendo relações diplomáticas, o governo Geisel está levando adiante um projeto de industrialização, de aprofundamento da industrialização, que está entrando pela petroquímica, pela área de telecomunicações, está olhando muito também para esse desenvolvimento econômico. E não havia, naquele momento, um medo que hoje é muito forte no Brasil, que é o medo de que o comércio com a China, de que as relações com a China vão aprofundar
o declínio da indústria no Brasil. O medo da desindustrialização brasileira em função desse comércio com a China e um medo de uma reprimarização do comércio exterior brasileiro, né, também por causa dessa demanda chinesa pela soja, pela carne. Então, quando esse comércio do Brasil com a China começa lá nos anos 70, ele vai ser relativamente pequeno e ele vai ter um padrão muito diferente do que a gente conhece hoje em dia. Nos anos 70 e nos anos 80, o Brasil vai exportar para a China produtos siderúrgicos, produtos manufaturados, industriais, e vai importar da China petróleo. Quer dizer, o Brasil importava da China uma commodity e exportava para ela produtos manufaturados. É o oposto do que a gente tem hoje em dia. Esse padrão de comércio que a gente está habituado, ele vai vir só a partir dos anos 2000. Só entrando já o século XXI. Como a gente vai ver daqui a algumas aulas, né? E aí, nesse momento inicial da relação Brasil-China, como nós também veremos nas próximas aulas, havia uma cooperação industrial muito grande na área da indústria espacial, que é o grande tema de pesquisa do Matheus, né? E havia um diálogo importante também, no qual os chineses vinham ao Brasil, nos anos 80, para aprender com os grandes projetos brasileiros de desenvolvimento. Com a usina de Itaipu, com a Zona Franca de Manaus, com o complexo de mineração de Carajás. Todos esses grandes projetos de desenvolvimento, todas essas grandes obras de infraestrutura, eram vistas pelos chineses como algo exemplar que eles mesmos, chineses, queriam reproduzir no seu próprio país. Quer dizer, eles olhavam o Brasil como uma referência em termos de experiência de desenvolvimento bem-sucedido. A gente vai ver isso em mais profundidade nas próximas aulas, né? Mas já fica aqui um pouquinho esse trailer para vocês, né? Essa propaganda para vocês. E queria destacar também um ponto da bibliografia. Existem 2 livros sobre as relações diplomáticas entre o Brasil e a República Popular da China. Um é um livro da professora Danielle Beccard, da Universidade de Brasília, né, que é o livro que eu indiquei para vocês na aula de hoje, e o outro é um livro do diplomata Oswaldo Beato. Os 2 livros são muito bons, vocês vão aprender muito lendo eles, mas eu estou escrevendo um 3º livro sobre o mesmo tema, né? Então, por quê? O que eu tenho a acrescentar a esses 2 trabalhos, que são trabalhos de ótima qualidade? Acho que isso é importante, inclusive, para vocês pensarem um pouco também essa relação de vocês, né, com a bibliografia, né, o lugar que as dissertações e teses de vocês vão ocupar nesse diálogo com a literatura especializada, em particular para aqueles de vocês que são alunos de doutorado, uma vez que a tese de doutorado tem o requisito de ser original. Ela tem que expandir o conhecimento, né, para além do que existe hoje em dia. Bom, esses 2 trabalhos são ótimos, mas eles têm um problema cronológico. Eles param, a análise deles para em meados da década de 2000. Então, eles não pegam o período em que a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil, que é um período que começa em 2009, e eles não tratam do tema dos investimentos chineses no Brasil, que é basicamente alguma coisa que começa na década de 2010. Essa relação muda muito com o tempo. Então, o que eles fazem é contar muito bem essa história dos anos 60 e 70 até meados da década de 2000. Mas de lá para cá já houve 15 anos em que muita coisa mudou. E eu procurei incorporar isso na estrutura do meu próprio livro. Então, por exemplo, o capítulo 1 do meu livro é um capítulo mais parecido com esse trabalho da Danielle, com esse trabalho do Oswaldo Beato. Os outros capítulos eu tentei fazer coisas que não entraram no radar deles.
Então, tem um capítulo sobre investimentos chineses no Brasil e falando um pouco também dos investimentos brasileiros na China, que são muito menores, mas eu queria abordar também esse tema, até porque é um assunto que me interessa. Tem um capítulo, que é o que eu estou escrevendo agora, né, que é o capítulo final, que é sobre China, Brasil e meio ambiente, que é um tema que está cada vez mais relevante, né? Aí discutindo muito a Amazônia, né, uma questão importante, mas que também não era algo que tinha entrado muito ali no radar, né, nessas outras análises, né? Então, é o desafio da gente aprender com a literatura especializada, aprender com quem veio antes da gente, valorizar o trabalho deles, que é um trabalho excelente, né? Como é também o trabalho da Ana Paulina Lee, que eu passei para vocês na aula passada, né? Que fala da China e do Brasil no século XIX, é um livro maravilhoso. Mas eu estou olhando agora a China e o Brasil no século XXI. E também com essa peculiaridade do meu trabalho, que é uma encomenda de uma editora britânica, é um livro que eu estou escrevendo em inglês para o público internacional, então onde eu tenho também que explicar certas coisas, né? Entrar num nível de detalhe que eu não faria se fosse diretamente para um público brasileiro. O que é um desafio interessante também, né? Sempre é válido a gente buscar esses novos olhares, essas novas perspectivas, né? Mas, enfim, fica um pouquinho aqui desse meu depoimento, né? Pode ajudar vocês, talvez, nas próprias pesquisas de vocês. Passar agora para o Natan, que está com a mão levantada. Oi. Então, essa aula, eu sou até suspeito de falar de tão importante, tão impactante que ela é para mim, muito pela afinidade com os temas que eu pesquiso, né? Eu li o livro da Daniele sorrindo de tão bom que é, tão É muito bom, né? construtivo que é. E não só isso, eu li também outras coisas que não estavam no programa, por exemplo, o capítulo da tese da Letícia Pinheiro, a fala da China, desse processo de reconhecimento da China, né, por parte do governo Geisel. É uma coisa fascinante a gente pensar, né, que tem toda essa questão da resistência dos militares, como a questão econômica teve uma prevalência. E repare, Natan, que a gente está lendo esses trabalhos, né, com uma perspectiva hoje histórica, política, diferente de quando eles foram escritos. Acho que quando a Letícia Pinheiro e a Daniele Beccari escreveram as suas obras, né, elas não imaginavam, eu pelo menos não imaginava, acho que muitos também não, que os militares voltariam a ter um papel tão importante na política brasileira. A gente teria um presidente militar trazendo de volta muitas daquelas questões, né, para o centro da diplomacia, mas em particular para a relação com a China. Eu fiquei intrigado principalmente pela questão dos empresários, né? Muito por eu estar estudando isso agora, especialmente nesse período de tempo, né? Apesar de ser uma questão um pouco afastada da China em si, né? E a gente pensa que como essa relação entre grupos de interesse e política externa é evidente nessa questão, né? A gente está falando de um período que é da ditadura militar, que empresários tinham muita influência, apesar de isso estar muito pouco de escanteio, né, em algumas obras, especialmente na área de RI, de política externa. Né? A gente tem que lembrar de que é um regime militar que foi construído também com um componente civil desde antes do golpe de 64, e como esses empresários e outros grupos civis também colaboraram para a construção e a manutenção do regime. Então, é óbvio que tem uma gama de interesses aí. E, na minha opinião, não entrei nisso muito a fundo, mas é fundamental de pensar isso, né? De que o Brasil reconheceu a China e estabeleceu relações com a China continental em 74 muito porque estava na hora de fazer isso, estava na hora de expandir mercados e tal. Isso, e a gente pode pensar até não só na questão da China. É nessa época que o Brasil reconhece a independência das colônias portuguesas na África, né? Inclusive países comunistas como Angola. Países comunistas, exatamente. O Brasil, inclusive, é o primeiro país a reconhecer Angola. Está tudo dentro dessa visão geopolítica do Geisel, né? Exatamente. No caso de Angola, uma decisão mais impactante, né? Porque os cubanos estavam lá em Angola também, né? Sim. Bom, e aí Angola vai ter a questão do petróleo, né? Que vai ser muito importante, né? Para o governo Geisel, uma época em que o Brasil era um grande importador de petróleo. Então, repara, vai importar petróleo de Angola, vai importar petróleo da China,
vai importar petróleo do Oriente Médio. Então, tem toda uma rede geopolítica ali que está explicando também, né, essa relação. E você tocou num ponto muito importante, Natan, que é essa relação dos empresários com o governo brasileiro e do papel dos empresários na formulação da política externa. Nesse caso específico da China, do reconhecimento da China, vai ser muito mais uma decisão política que vem do Ministério das Relações Exteriores, e, a partir dessa decisão do governo, alguns empresários vão começar a se interessar. Ok, você tem algumas exceções a isso, como era o caso lá do Coimbra, né, que já tinha essa visão, né, de que a China é importante, mas ele é uma exceção. Isso vai acontecer em outros momentos da relação, como a gente vai ver na próxima aula, quando se negocia a parceria estratégica, né, em que os empresários vão atrás. Não são eles que vão impulsionar a parceria. Eles vão pegar esse ambiente político que foi criado pelo governo e vão, a partir daí, pensar possibilidades de negócios, né? Pensar oportunidades de comércio, de investimentos. Mas o pontapé inicial vai vir do Estado. Neste caso específico da China, talvez olhando outras questões de política externa brasileira, talvez vocês enxerguem ali outros episódios em que os empresários tenham sido, né, a iniciativa dinâmica. E outra coisa também que eu acho fundamental a gente prestar atenção é essa questão da inversão da pauta, né, que se deu ao longo do tempo, né? Nos primeiros anos 70, 80, o Brasil importava petróleo, importava produtos primários da China, exportava manufaturados, e ao longo do tempo isso foi se invertindo e hoje é completamente ao contrário. E é evidente que é a transformação do papel dos dois países na economia mundial que impulsiona isso, né? Exato. E acho isso, cara, fantástico. Não, e os modelos de desenvolvimento que cada país adotou, né? Uma China que aprofundou a sua industrialização, que se tornou a fábrica do mundo, né? E um Brasil que entrou num processo de declínio da indústria. Tem um debate muito forte, muito sofisticado entre os economistas brasileiros para discutir se nós estamos vivendo ou não uma desindustrialização, né? Mas houve uma mudança no papel da indústria brasileira, e uma indústria que nunca teve uma competitividade internacional alta, né? E que vai sofrer muito esse impacto negativo da China, em particular em alguns setores, né? A gente vai também discutir isso mais a fundo nas próximas aulas, mas basicamente o resumo é que setores como têxteis, como brinquedos, como vestuário, né? Esse impacto chinês é gigantesco para a indústria brasileira. Bom, quer acrescentar algo, Natan? Ou você encerrou aí? Não, é isso mesmo. E também algumas questões que eu acho interessante a gente pensar, estou lembrando agora, a questão do Chile também é muito interessante. O Chile estabeleceu relações com a China no período do Allende, e no Pinochet manteve, mas uma coisa que eu acho bom lembrar é que isso talvez tenha acontecido também muito por uma questão anti-soviética, né? A gente estava na tensão da China com a União Soviética, e o Pinochet decidiu manter muito para conter a influência soviética, né? Interessante mais isso. O golpe no Chile é setembro de 73, né? O Nixon já tinha ido para a China, né? Então já tem aí um outro contexto geopolítico que de alguma medida explica também por que o Pinochet não vai romper essa relação com a China, né? Quer dizer, tem toda uma lógica ali, né? Inclusive o Chile hoje em dia mantém também essa relação fortíssima com os chineses, inclusive está na nova Rota da Seda, né? Faz parte desse projeto. Tem um acordo de livre comércio com a China, o Peru também, né? Quer dizer, os países que não têm um parque industrial tão grande para proteger, em geral, mergulharam de uma maneira muito mais funda nessa relação comercial com a China. O caso brasileiro é um caso mais complicado, porque é uma indústria grande, é um grupo de interesse importante e um grupo de interesse que, com frequência, joga com um viés protecionista. Eu entrevistei para o meu livro já 2 ex-secretários de Comércio Exterior do Brasil, é uma secretaria que está vinculada ao Ministério da Indústria, né? Ou estava, né? Agora é Ministério da Economia.
E todos eles me contaram muito dessa pressão protecionista da indústria, né? Como isso era uma coisa muito forte no relacionamento com a China, né? E o tempo inteiro pedindo defesa comercial, pedindo antidumping, né? Muitas vezes, inclusive, sem razão. Muitas vezes só uma questão ali, né? E uma das minhas entrevistadas me disse algo interessante. Ela falou que a indústria brasileira ficou mal acostumada porque ela se desenvolveu ao longo de décadas em que ela teve um nível de proteção, de apoio governamental muito alto. Do Getúlio Vargas, lá nos anos 30, até o Sarney, nos anos 80, né, era uma indústria completamente protegida da competição internacional. Então, quando o Brasil começa a abrir a economia nos anos 90, e abrir de uma maneira, né, muito marcada por várias crises, por hiperinflação, essa indústria vai se ressentir muito disso também, né? E vai reivindicar ali toda uma série de benesses, né? Toda uma série de políticas públicas, né? Que ela estava habituada. Até hoje também, não é por acaso, é uma indústria que tem muita dificuldade em ter uma agenda autônoma frente ao governo brasileiro. Vocês devem estar acompanhando aí a questão desse manifesto da Fiesp, da Federação dos Bancos, né? Criticando o presidente, pedindo harmonia entre os poderes, né? E como está todo um jogo ali, se divulga, não divulga, né? Porque nenhum industrial brasileiro quer brigar com o governo, né? Eles são muito dependentes da regulação ou de compras governamentais, é complicado para eles. Um último ponto que eu queria também tocar é essa curiosidade de que o Brasil e a China eles passam por transformações, modernizações, se a gente for usar o termo das 4 modernizações do Deng Xiaoping, simultaneamente, eu diria, né? Porque começa em 78 na China e no Brasil já está no processo de extensão lenta, gradual e segura, né? São transformações completamente distintas, né, em termos de magnitude, de caráter, então. Mas é interessante ver como é que isso acontece ao mesmo tempo e como isso muda o perfil das relações. Acho isso também demais Vamos de ver olhar isso na também aula que vem. Como os anos 80 é um momento em que essa relação começa a ficar mais densa, né, mais interessante, né? E como essa China do Deng Xiaoping, né, que já é a China da abertura e da reforma, vai aprender com os projetos desenvolvimentistas brasileiros, mas vai aprender também com os erros cometidos pelo Brasil, pela América Latina como um todo, em particular o risco de uma dívida externa que foge ao controle. A China vai crescer sem se endividar externamente. E isso é explícito. O Deng Xiaoping vai dizer isso para o presidente Figueiredo. O Figueiredo vai ser o primeiro presidente brasileiro a visitar a China, né? E vai dizer isso para o Figueiredo. A gente não pode cometer os erros que vocês cometeram com a dívida externa. Estava errado o Deng Xiaoping? Né? Não estava, né? Aprendeu realmente com Maurício, isso. eu cheguei a ver esse documento da visita do Figueiredo à China no acervo do CPDOC. É fantástico. E o Deng Xiaoping é todo cordial com o Figueiredo, chama ele de... Ele vê que o Figueiredo é um general, também chama ele de irmão de arma, é uma coisa Eles trocam sensacional. anedotas sobre a vida militar, né? Os dois serviram na cavalaria, né? É super interessante, né? Ainda assim, o Figueiredo teve uma boa viagem à China, né? Mas depois, quando ele voltou ao Brasil, né, ele já fora do governo, ele se referia aos chineses também de uma maneira um tanto pejorativa, né? Dizendo que o país era muito pobre e tal, né? O que é um elemento, né, da visão brasileira sobre China que vai continuar depois dele. Você tem ainda uma elite brasileira com uma visão de mundo muito ocidental, né? Muito voltada para a Europa, muito voltada para os Estados Unidos, que olha para a China e se pergunta o que é isso? Que país é esse com o qual eu tenho que lidar? A gente vai ver isso nos anos 90, por exemplo, também. Mais comentários, mais perguntas? Quem não falou ainda? Bom, como atividade assíncrona para essa aula,
eu estou recomendando um pequeno documentário no YouTube sobre a visita do Nixon à China. Essa famosa visita que, em tantos momentos, eu estou me referindo a ela, né? Por que não vocês verem as imagens, né, de como é que foi essa viagem, do que ele conversou ali? Tá bem interessante, é curtinho, não vai tomar muito tempo de vocês. São imagens da época, né? Não tem narração em off, não tem uma análise sobre aquelas imagens, são só ali o que ele viveu. E é interessante para vocês terem um pouco essa dimensão do que era a China nos anos 70. Como é que eram os prédios, como é que eram as roupas das pessoas, né? Como é que foi ali todo aquele cenário, todo aquele ambiente. Então, recomendo para vocês, é só pegar o link no programa, né? Acho que é muito interessante para situar esse contexto, né? E vamos prosseguir com essa conversa nas próximas aulas. Na semana que vem é feriado, né? Na semana que vem é 7 de setembro, então a gente não vai ter aula e a gente vai retomar na outra, no dia 14. Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Bom, deixa eu dar então uma dica cultural para vocês, que é o seguinte: a maior investidora chinesa aqui no Brasil é uma empresa chamada State Grid. E entre os grandes investimentos que a State Grid fez no Brasil, teve a compra da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, que é uma grande empresa privada de distribuição de energia elétrica. A CPFL distribui energia elétrica para o estado de São Paulo, né? Para algumas partes do sul do Brasil também. Então, ela é um investimento de peso aqui no Brasil. E, por conta disso, a CPFL tem muitas atividades culturais ligadas à China. Ela patrocina muita coisa nessa área, né? O que a gente conversava na aula passada sobre soft power, né? Vocês podem fazer uma pesquisa que seria bem interessante, daria pelo menos um paper muito legal sobre o soft power da State Grid, no que ela investe aqui no Brasil para divulgar a cultura chinesa, a imagem da China no Brasil. E a CPFL tem um instituto que promove esse tipo de atividade cultural, e ele tem uma história já bem rica, bem interessante de organizar esse tipo de evento. E agora, em setembro, ele tá lançando um festival cultural de intercâmbio entre Brasil e China, divulgar a cultura chinesa aqui no Brasil. Então, ao longo de setembro, vocês vão poder acompanhar pela internet, de graça, filmes chineses, músicas, espetáculos, né, de concerto musical, acompanhar debates no programa Café Filosófico sobre cultura chinesa, sobre história chinesa. Então, a programação está muito legal. Eu postei aí para vocês agora no bate-papo, é só pegar o link. Né, tá? Compartilhei também no meu perfil do Twitter. E recomendo muito a vocês mergulharem nessa programação. Explorem um pouco esse roteiro. Vejam ali um filme chinês qualquer, mesmo que vocês não conheçam muito sobre aquele diretor, sobre aquela história, né? Corram atrás um pouco dessas músicas, né? Para quem está estudando mandarim, é uma ótima oportunidade para treinar um pouco o ouvido, né? Ver ali como é que os chineses pronunciam várias palavras, né? Assistam um desses debates no Café Filosófico. Eu vou fazer isso, eu vou comentar nas próximas aulas com vocês também sobre o que eu vi de mais interessante. Mas, assim, aproveitem aí que a gente vai ter esse feriado. É uma boa ocasião também para vocês usarem esse tempo livre, né? E mergulharem um pouco mais na cultura chinesa. Então, fica aí essa dica para vocês. Acho que vai ser uma oportunidade bem interessante. Bom, se não tivermos, então, mais perguntas ou mais comentários, encerro, então, a aula por aqui. Um bom feriado na semana que vem. Se não tivermos golpe de Estado no 7 de setembro, a gente se reencontra no dia 14. Se tivermos, a gente se encontra na prisão, e aí vai ser bom que a gente vai botar o papo em dia. Então, um abraço para vocês
E Obrigada. boa semana, Tchau, bom tchau. feriado. Tchau, tchau. Obrigada. Ai, Valeu. gente. Até logo. Tchau.